Imagina uma cidade não de pedra e argamassa, mas de sombras e gemidos. O ar, espesso com um cheiro de sangue queimado e incenso pesado, carrega não preces, mas gritos abafados de crianças. No centro, uma estátua de bronze, ou que aquecida, aguarda-se o tributo. Esta não é uma cena de um filme de terror. Esta era a realidade cotidiana de Canaã, séculos antes de Josué e seus exércitos aparecerem no horizonte. A história que nos contaram, a de um Deus irado exterminando um povo mau para dar terra ao seu povo escolhido, é uma simplificação perigosa que ignora o contexto mais sombrio e assustador. A verdade é que a destruição dos cananeus não foi um genocídio arbitrário, mas a intervenção cirúrgica de um criador em um corpo social tão infectado pelo mal, tão comprometido em sua autodestruição, que a amputação era o único antídoto para impedir que o câncer se espalhasse e consumisse o mundo. O que você está prestes a descobrir não é uma desculpa, mas um diagnóstico. E a pergunta mais aterrorizante não é por que Deus os destruiu, mas o que exatamente ele estava tentando erradicar da face da terra. O espelho quebrado, a narrativa que conhecemos. A história, tal como muitos a ouvem na escola dominical, é direta. Deus promete a Abraão uma terra para seu povo. Séculos depois, seus descendentes, os israelitas, escapam do Egito e se dirigem a essa terra prometida. Mas a terra está ocupada. Por ordem divina, sob a liderança de Josué, eles marcham, derrubam as muralhas de Jericó e prosseguem em uma campanha militar que resulta na destruição de várias cidades cananeias, homens, mulheres e crianças. Para o leitor moderno, é um choque. É o Deus do Antigo Testamento em sua representação mais feroz, vingativo, tribal e implacável. Essa narrativa gera crises de fé, fornece munição para críticos e é frequentemente suavizada ou ignorada pelos fiéis. Parece um ato de limpeza étnica divinamente sancionado. Mas e se essa leitura for como olhar para o espelho quebrado e achar que os fragmentos refletem a imagem completa? E se estivermos focando nos sintomas, a guerra, e ignorando completamente a doença? A verdade começa a emergir quando paramos de ver os cananeus como vítimas indefesas e inocentes, e os investigamos não através da lente israelita, mas através da arqueologia, da história e de seus próprios registros. A escuridão que florescia, a realidade cananeia. Para entender o veredito, precisamos entender o crime. Canaã não era uma confederação pacífica de agricultores e poetas. Era uma civilização cuja cultura religiosa e social havia se tornado um culto à morte e à perversão sistêmica. 1. A religião da morte. O culto a Baal e Moloque. A divindade principal cananeia era Baal, o deus da tempestade e fertilidade. Sua consorte era Aserá ou Astarote. Sua adoração não envolvia hinos moralizantes ou busca pela virtude. Era uma transação puramente simbiótica e sádica. Acreditava-se que os rituais de fertilidade, que incluíam prostituição cultual em larga escala, tanto masculina quanto feminina, dentro dos templos, literalmente acordavam Baal, estimulando-o a ter relações com a terra para garantir colheitas e rebanhos. Mas o ápice da depravação era o sacrifício de crianças. O deus Moloque, ou Milk, não era um rival de Baal, era frequentemente uma faceta dele, o rei que demandava o tributo supremo, o primogênito. Em locais como Tofete, nos arredores de Jerusalém, e em outros Tofetes por toda Canaã, os arqueólogos encontraram urnas de argila contendo os ossos carbonizados de bebês e crianças pequenas. Os cananeus, em tempos de crise, seca, guerra, praga, acreditavam que acalmar a ira dos deuses ou garantir vitória exigia queimar seus próprios filhos e filhas vivos no fogo. Pare por um momento e visualize isso. Uma cerimônia pública, tambores batendo para abafar os gritos. Os pais, não com horror, mas com uma fé distorcida e aterrorizante,
entregando seu filho aos braços incandescentes de uma estátua de bronze. Esta não era uma prática de um culto marginal. Era a ortodoxia religiosa cananeia. Era o pilar de sua relação com o divino, uma sociedade em colapso moral. A religião é o coração de uma cultura, e o coração cananeu estava apodrecido. Se os deuses são caprichosos, sádicos e demandam perversão, o povo seguirá o exemplo. Sexualidade desordenada. A prostituição cultual borrava todas as linhas do consentimento e da santidade do corpo. O incesto e as práticas bestiais são explicitamente condenadas nas leis mosaicas justamente porque eram comuns entre as nações que Israel encontraria. Violência extrema. A guerra cananeia não era sobre estratégia ou conquista territorial. Era sobre aterrorizar. Relatos egípcios e descobertas arqueológicas descrevem rituais de mutilação, empalamento e exibição de cadáveres. Autoflagelação e êxtase violento. Profetas de Baal entravam em frenesi, cortando-se com facas e lancetas até sangrar, numa tentativa de chamar a atenção de seu Deus silencioso. 1 Reis 18:28. Em resumo, Canaã havia criado um ecossistema de mal. Não era apenas pecado no sentido individual de mentir ou roubar. Era um sistema socio-religioso projetado para autocanibalizar-se, onde a vida, especialmente a dos mais inocentes, era a moeda mais barata. O juiz e a longa paciência. Os 400 anos de espera. Aqui reside a primeira grande reviravolta na história que nunca nos contaram. A destruição de Canaã no tempo de Josué não foi um ato impulsivo de um Deus temperamental. Foi a execução de uma sentença adiada por séculos. Em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Ele promete a terra, mas acrescenta uma informação crucial. A tua descendência peregrinará em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas a quarta geração voltará para aqui, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda completa. Os amorreus aqui são um termo genérico para os povos cananeus. Este versículo é a chave. Deus está explicitamente dizendo a Abraão que já há um processo judicial em andamento contra Canaã. A medida da injustiça deles estava enchendo-se, como um copo de veneno. Os israelitas teriam que esperar 400 anos no Egito, não porque Deus fosse lento, mas porque ele era paciente. Ele estava dando a Canaã 4 séculos para se arrepender, para mudar, para rejeitar a barbárie. Imagine o Criador do Universo assistindo, geração após geração, ao mesmo ritual hediondo. Crianças sendo queimadas, corrupção se aprofundando. A cada sacrifício, o copo da iniquidade se enchia mais um pouco. A destruição sob Josué não foi a primeira opção de Deus, foi o último recurso, quando a paciência divina e a justiça colidiriam inevitavelmente. A sentença de morte de uma civilização foi assinada por suas próprias mãos ao longo de 400 anos. O círculo de fogo. Por que a aniquilação total? Herém. A proibição, o anátema, a destruição total. Por que mulheres e crianças? Por que não poupar os inocentes? A resposta é dura, mas fundamentada no contexto da época. Naquela cultura, não havia inocentes. Quarentena espiritual. Pense na cultura cananeia não como uma ideologia, mas como um vírus espiritual de alta transmissibilidade. Uma criança cananeia, criada desde o berço para acreditar que queimar seu irmãozinho era um ato sagrado, não era uma página em branco. Era um portador do vírus. Se assimilada à sociedade israelita, ela inevitavelmente infectaria os outros com suas crenças e práticas. A história subsequente de Israel prova isso, com trágica clareza. Sempre que eles deixaram sobreviventes, foram seduzidos a adorar Baal e Moloque, chegando a praticar o mesmo sacrifício infantil no Vale de Rinom, perto de Jerusalém.
O Herém não era sobre ódio, era sobre sobrevivência espiritual. Era uma quarentena radical para proteger o germe frágil do monoteísmo ético no mundo. Um ato de misericórdia para as gerações futuras. Esta é a perspectiva mais difícil de aceitar, mas é crucial. O que aguardava uma criança cananeia? Uma vida de escravidão ritual, abuso sexual nos templos e uma morte provavelmente prematura e violenta, talvez nas mãos de seus próprios pais como uma oferenda. Do ponto de vista divino, que vê o início e o fim, permitir que aquela cultura continuasse a se reproduzir e a torturar suas próprias crianças por mais gerações seria um ato de crueldade infinitamente maior. A intervenção foi um ato de juízo que, paradoxalmente, continha um elemento de misericórdia ao impedir o sofrimento incontável de milhões que ainda nem haviam nascido naquele ciclo infernal. O princípio do representante federal. Na mentalidade do Antigo Oriente Próximo, o rei ou o patriarca de um clã agia como representante de todo o povo. Quando um rei de Jericó ou de Ai decidia desafiar Israel e os mandamentos de Deus, ele o fazia em nome de toda a cidade. A cidade inteira, como uma entidade corporativa, compartilhava da culpa e do destino de seu líder. Era uma visão coletivista da sociedade, radicalmente diferente do nosso individualismo moderno. Os refugiados inesperados, a exceção que comprova a regra. A narrativa de que Deus era um carniceiro implacável é desmentida por histórias notáveis de exceção que pontilham o texto bíblico. Elas revelam que o critério para o julgamento nunca foi a etnia, mas a fé e o arrependimento. A história de Raabe, em Jericó, uma prostituta cananeia chamada Raabe esconde os espias israelitas. Ela declara: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ela reconhece o Deus de Israel e age de acordo com essa fé. O resultado? Ela e toda a sua família são poupadas da destruição. Raabe, a cananeia, não apenas sobrevive, mas se casa com o israelita e se torna uma ancestral direta do rei Davi e, segundo a genealogia de Mateus, de Jesus Cristo. Ela é a prova viva de que a salvação estava disponível para qualquer um em Canaã que se voltasse para o Deus vivo. Os gibeonitas. Outro grupo cananeu, os gibeonitas, enganaram Josué para fazer um pacto de paz. Embora baseado em mentira, o pacto foi honrado. Eles reconheceram o poder de Deus e buscaram clemência, e a encontraram. Eles se tornaram servos de Israel, mas suas vidas foram poupadas. Estas exceções são fundamentais. Elas demonstram que o Herém não era um decreto cego contra um código genético. Era um julgamento contra uma ideologia e um estilo de vida irremediavelmente corruptos. Quem quer que, cananeu ou não, se arrependesse e se aliasse com Deus, encontrava graça. O veranoite. O juízo que vem de dentro. Agora, a reviravolta final e mais perturbadora. A história não termina com os israelitas, os bons, limpando a terra dos maus cananeus. O livro de Josué termina com uma vitória, mas o livro de Juízes, que se segue, é um testemunho devastador de que o verdadeiro inimigo não estava lá fora, mas aqui dentro. Israel falhou em executar o Herém completamente. Eles deixaram bolsões de cananeus e, pior, começaram a se misturar com eles, adotando suas práticas. O resultado foi um ciclo vicioso e previsível de apostasia, opressão, clamor e resgate. E a lição mais profunda emerge. A destruição de Canaã era um símbolo profético do julgamento de Deus sobre o pecado em qualquer lugar, inclusive no coração do seu próprio povo. Centenas de anos depois, quando Israel e Judá haviam se tornado espiritualmente idênticos aos cananeus, queimando seus filhos em oferta a Moloque, praticando prostituição cultual e adorando ídolos, Deus trouxe o Herém sobre eles. Os assírios e os babilônios foram os instrumentos do juízo divino, assim como Josué havia sido antes. Jerusalém foi arrasada, o templo destruído e o povo exilado. A mensagem era clara e universal. O mesmo Deus que julgou o pecado em Canaã, julgaria o pecado em Israel. O padrão de justiça é imutável. O eco no Calvário.
A verdade final. Então, por que Deus realmente destruiu os cananeus? Porque a sua cultura havia se tornado um culto à morte que celebrava o sacrifício de inocentes. Porque após 400 anos de paciência divina, sua iniquidade havia transbordado. Porque a destruição total, Herem, foi um ato drástico de quarentena espiritual para proteger a linhagem através da qual a salvação do mundo viria, e um ato de misericórdia preventiva para gerações futuras. E, crucialmente, porque a porta para o arrependimento, como mostrado por Raabe, estava sempre aberta. Mas a verdade mais profunda que nunca nos contaram é que a história de Canaã é a nossa história em microcosmo. Ela nos mostra a seriedade com que Deus encara o pecado. Ele não o tolerará para sempre. O pecado, deixado sem controle, sempre leva à morte e à destruição, de indivíduos, de famílias, de nações. E é aqui que a história encontra seu clímax final e sua resolução. 2000 anos atrás, em uma colina fora de Jerusalém, outro juízo ocorreu. Desta vez, não foi um povo sendo punido por seus pecados. Foi o próprio Filho de Deus, Jesus, carregando sobre si o Herem, a aniquilação total pelo pecado que toda a humanidade merecia. No Calvário, o fogo do juízo que caiu sobre Canaã caiu sobre Cristo. A espada da justiça que Josué brandiu foi enterrada no coração do Salvador. E a proclamação do Evangelho é que, assim como Raabe, qualquer um, independentemente de seu passado, de sua cultura de pecado, que se refugiar sob a proteção da cruz, será salvo. A escarlata de Canaã, que salvou Raabe, apontava para o vermelho do sangue que salvaria o mundo. A destruição de Canaã não é a história de um Deus sanguinário. É o retrato sombrio e necessário do custo horrível do pecado. E a cruz é a confirmação definitiva desse custo e a oferta gloriosa da única fuga possível. O mesmo Deus que julgou Canaã oferece agora a todos o perdão que Raabe encontrou. A escolha, como sempre foi, é nossa.